Olá pessoal, eu sou o Thiago e vamos conversar um pouco agora sobre a incidência dos assuntos de matemática na prova da Unesp. A primeira coisa importante dessa prova é você perceber que matemática faz parte do que a Unesp chama de questões de ciências da natureza e matemática. Esse bloco de questões na Unesp são 30 questões que fazem parte desse bloco. Dessas 30 questões, somente algumas são de matemática. Não existe um número fixo de questões de matemática todo ano, embora essa quantidade oscile entre 7 e 8 questões. O perfil das questões é um perfil de uma certa contextualização, ou seja, a maior parte das questões de matemática na Unesp trazem alguma história para você interpretar as informações anunciadas e aplicar as teorias matemáticas pertinentes. Existem algumas questões que são mais técnicas? Existem. Então existem questões que não têm um contexto bastante relevante, mas a maior parte da prova é contextualizada. Uma outra característica muito importante das questões de matemática na Unesp é que muitas vezes as questões elas trabalham com mais de um tema de matemática. Então se prepare para na primeira fase da Unesp você ver uma questão que mexe com probabilidade e com matriz ao mesmo tempo, ou uma questão que mexa com geometria e logaritmo ao mesmo tempo. Essa fusão de assuntos é muito frequente na prova da Unesp. A gente preparou aqui um gráfico mostrando as incidências dos últimos 5 anos da prova da Unesp. Bom, você observou que o primeiro assunto mais relevante é geometria plana. É um assunto que já traz uma contextualização e geralmente as questões perguntam a medida de um ângulo, a medida de um segmento ou cálculo de uma área. Em seguida, um próximo assunto bastante relevante é o assunto de razão e proporção, o que abrange aí as questões de porcentagem, grandezas proporcionais, regra de 3. Também é um outro assunto típico de questões contextualizadas. Em seguida, você observa o assunto função. Muitas vezes a questão de função ela aparece a partir da modelagem matemática de um problema. Ou seja, algum tipo de historinha em que você tem que modelar matematicamente que você recai numa função. E a partir disso, você aplica alguma propriedade dessa função para você resolver o problema. Em seguida, temos o assunto de geometria espacial, que também é um outro assunto que naturalmente já traz um contexto bastante relevante. As questões que pedem para você calcular um volume, calcular uma área, calcular a medida de um segmento. E um dos últimos assuntos que aparece pra gente aí, na sequência, é o assunto de probabilidade, porque é um assunto que exige de você também um domínio da leitura do texto, da apreensão do texto para você poder resolver o problema. Porque na sequência dos assuntos aparece a geometria analítica, logaritmo. É claro que além desses também podem aparecer outros assuntos. Como são poucas questões, às vezes a Unesp escolhe uma questão com um assunto mais específico e coloca na prova. Bom, pessoal, é isso sobre a prova da Unesp de matemática. Então, como sempre, se inscreve no canal, curte, deixe seu comentário aí pra gente ficar antenado e ficar esperto acompanhando a gente as novidades do canal, tá bom? Até a próxima!